As duas observações que eu queria fazer são, primeiro, sobre constante de integração. Vamos contar aqui, ou vamos listar as constantes de integração. As primeiras que apareceram, θ, 0 e ômega, maiúsculo. Depois, φ0, ômega minúsculo. E, finalmente, essas duas constantes de integração aqui, x0 e y0. Então, a solução geral das equações de movimento desta moeda rolante contém 6 constantes arbitrárias. Agora, este sistema tem 4 graus de liberdade. Nós usamos 4 coordenadas para descrever o movimento desse sistema. 2 ângulos, θ e φ, e as 2 coordenadas cartesianas de posição do centro de massa. Em geral, um sistema com n graus de liberdade exige 2n condições iniciais para que o movimento fique univocamente especificado pelas equações de movimento. Então, aparentemente aqui, como há 4 graus de liberdade, nós deveríamos precisar de 8 condições iniciais. Mas não apareceram 8 constantes arbitrárias na solução das equações de movimento. Como nós só dispomos de 6 constantes arbitrárias de integração, só podemos impor 6 condições às coordenadas e velocidade desse problema. Que fim levaram as outras duas que aparentemente seriam necessárias? A redução de 8 para 6 no número de constantes arbitrárias que aparecem das equações de movimento, ou que dá no mesmo. A redução de 8 para 6 do número de condições iniciais que podem ser impostas a esse sistema é consequência dos vínculos. Há 2 vínculos que têm que ser satisfeitos. Vou escrever de novo aqui. Durante todo o tempo, estas 2 equações aqui têm que ser satisfeitas. Em particular, o conjunto de condições iniciais desse problema tem que satisfazer o vínculo. Então, x ponto, num instante inicial, t igual a 0, tem que ser igual a rφ ponto de 0, seno de θ de 0. Y ponto em t igual a 0 tem que ser igual a rφ ponto em t igual a 0, cosseno de θ em t igual a 0. Então, isso reduz o número de condições arbitrárias que podem ser impostas a 2. Se nós damos os valores de φ ponto e θ em t igual a 0, o valor de x ponto em t igual a 0 é fixado por essa equação. A mesma coisa se aplica ao y ponto em 0. Então, das 8 condições iniciais, só 6 é que são arbitrárias. Porque outras 2 são determinadas pelos vínculos. Por isso que só aparecem 6 constantes de integração na solução geral das equações de movimento, e não 8. O último comentário é de natureza mais física e mostra um comportamento um tanto surpreendente dessa moeda quando ela desce o plano inclinado, mas rolando sem deslizar. E com uma velocidade angular, né, em torno desse eixo que passa pelo plano da moeda e pelo centro da moeda e pelo ponto de contato da moeda com o plano inclinado, que é o θ ponto, né? É diferente de 0, porque o θ ponto é o ômega maiúsculo, tá bom? Que é constante. Essa velocidade angular permanece constante o tempo todo.
Mas olhe para uma coisa aqui, ó. Essa função x de t tem esta parte aqui. Isso aqui é uma constante. Esta parte aqui é uma função limitada do tempo. Seno não pode ser maior do que 1, nem menor do que menos 1. E esse cosseno, idem. Então, esta função do tempo aqui, ó, está limitada entre dois extremos. Tá? Não pode sair de um intervalo limitado. Mas esse termo aqui cresce linearmente com o tempo. Então, se nós deixarmos o tempo correr, né, deixarmos passar bastante tempo, o x torna-se arbitrariamente grande. Agora, olhem para o y. O y não contém nenhum termo linear em t. É uma constante, mais esta função, que também é uma função limitada do tempo. O que há de surpreendente nisso? É que a gravidade atua para empurrar a moeda na direção y. Não há componente da força gravitacional na direção x. O plano inclinado é assim. Né? Então, existe uma componente da força gravitacional que empurra rampa abaixo. Mas não há nenhuma componente que empurre na direção horizontal. E, curiosamente, observe, se esse plano inclinado for suficientemente longo, essa moeda vai se mover nesse plano inclinado nunca descendo abaixo de um valor máximo. Mas na direção horizontal, ela pode se afastar indefinidamente. Quer dizer, de alguma maneira, o acoplamento entre o movimento rotacional e o movimento translacional, né, leva a esse resultado que é surpreendente. Nós esperaríamos que, na direção y, por causa da componente da força gravitacional, é que a moeda pudesse, imaginando que esse plano é muito extenso, né, que a moeda pudesse se mover indefinidamente na direção y. Mas acontece exatamente o contrário. Na direção x é que a moeda pode se deslocar indefinidamente, mas na direção y o movimento é limitado. Quer dizer, fazendo uma figurinha aqui, seria algo assim, né? Na direção y, o centro de massa da moeda não pode ultrapassar um certo valor máximo. Mas na direção x ela pode ir embora.